Gente, então hoje estou aqui com o Alexandre, consultor financeiro, cara manja mesmo, atende muita empresa aqui na região. É um prazer, né, estar contigo, Alexandre, aqui. Obrigado pelo convite, quer dizer, pelo convite não, né? Obrigado pela presença. E a ideia é a gente conversar um pouco sobre as dificuldades que tu vê no dia a dia, não só de uma consultoria financeira, mas as que tu enxerga no cliente também. Então, eu te conheço de bastante tempo, mas confesso que não. Formação, onde é que tu cursou, do que tu faz parte, do que tu não faz parte, assim como o pessoal que também tá vendo provavelmente não saiba. Então, primeiro eu queria, né, te agradecer mais uma vez e te apresenta aí pro pessoal. Quem é o Alexandre, quanto tempo já de Na estrada. consultoria, isso. Obrigado, Guilherme. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui presente no RG Connect Negócios em Foco. É. Terceiro? Terceiro. Terceiro. Terceiro, então, muito obrigado pelo convite, né? Eu que agradeço. Falando um pouco de mim, então, meu nome é Alexandre Borghetti Espíndola, sou de Braço do Norte, né? Nasci em Tubarão, mas vivi a minha maior parte da vida em Braço do Norte mesmo. Morei 3 anos em Joinville. A minha formação é administração de empresas, sou formado há 17 anos. Eita. Já faz tempo. Na época que a galera estudava ainda, né? Hoje em dia Hoje não. está mais difícil, né? E há 17 anos mesmo eu trabalho com consultoria. Então, Tu formou e abriu consultoria. eu comecei a trabalhar, eu fui convidado, né? Depois a gente vai provavelmente Isso. contar essa história. Mas eu estava me formando e fui convidado para trabalhar com consultoria, né? Então, formação em administração, especialização em cursos, em finanças, algumas pós aí, alguns cursos e estudar, tu sabe que a gente nunca para, né? Infinito. Cada vez mais, né? Agora, mais fácil ainda de estudar, então, pelo modo virtual, então, participar de eventos e da área é direto mesmo. E tu sabe um negócio que eu tava. Essa semana, inclusive, eu tava falando, conversando com a Rê. Até falei com o Maciel, acho que é a última, quando ele esteve aqui. Que antigamente o cara fazia uma pós, fazia um MBA, tu tinha que ser formado, e às vezes tu tava mais interessado na pós e no MBA, que era algo específico, do que na faculdade como um todo. E eu Sim. fiquei sabendo que o MEC liberou. Agora não precisa mais. Não sei se tu sabe disso, mas É. é liberado. Eu quero fazer uma pós, eu quero fazer um MBA, posso fazer com qualquer faculdade, que eles dão a certificação, inclusive. Então, é o mercado se adaptando, Se adaptando. porque E é se importante essa adaptação, é né? importante, porque é aquilo, né? Se não for isso, tu vai fazer um curso de alguém sem um certificado, mas que o conteúdo muitas vezes é melhor do que o próprio certificado, né? Sim, De fato. sim. Então, E falando um pouco mais, então, eu já atuo há 17 anos com consultoria, né, empresarial, e faço parte do DEL ali em Braço Norte, né, um programa de desenvolvimento econômico local. Sou casado com a Gislene, corretora, corretora de imóveis, quem tá procurando por imóveis em Braço do Norte, ó. a melhor corretora do sul do mundo. Olha aí, Dizem, é o ó, que dizem, olha né? aí. Pai da Sara, né, uma menina de 5 anos, que você conhece. É, Participo do Lions Club, Vale do Braço Norte lá, então fazendo campanhas sociais, enfim. E é um pouco da minha história aí. Boa. Tá, e como é que foi esse convite para porque geralmente uma consultoria ela tu precisa ter uma experiência, tu precisa ter, né, é difícil vir o convite de ser consultor saindo da faculdade. É, Como é que foi isso? então, o convite, eu trabalhava como gerente financeiro de uma indústria e de uma distribuidora de alimentos, na verdade. Eu trabalhava numa indústria, depois de uma distribuidora de alimentos, e lá tinha um consultor, o Adiel Mendonça, que é aqui de Gravatal. Ele tinha Master Sys, ele hoje mora em Tubarão, e ele, quando ele viu eu trabalhando e da forma, apesar de ser bem jovem, né, e estar se formando em administração, a forma que eu trabalhava, que eu entendia, ele identificou, ele veio para uma conversa comigo e disse: Ô Alexandre, tu já pensou em trabalhar em consultoria? Eu digo: o que é isso, né? Eu estou aprendendo o que é agora ele prestando consultoria, né? Aí me explicou e tal. Ele disse: teus pensamentos vão muito de encontro com o que a gente aplica e o que a empresa precisa, e eu, apesar de muito novo, né? Eu fiquei, claro, um pouco receoso, né? É que eu acho que a idade não tem a ver com maturidade, acho que É, o pessoal confunde também, né? com certeza, mas é que a gente é acostumado desde pequeno ao quê? Trabalha, estuda, tira nota boa, Responsabilidade, desde vem de emprego, berço. e daí tu vai para uma consultoria, por exemplo, eu decidi, tu vê que eu saí de um emprego fixo, com carteira assinada e tudo, para uma incerteza da consultoria, onde eu passei de um trabalho 5 dias por semana, ali normal, de segunda a sexta, para ir atender uma empresa num dia da semana só. Então a minha renda caiu bastante.
E eu fui arriscando nisso, fui aprendendo, obviamente, fui atendendo com ele, fui aprendendo e fui pegando mais outro cliente, enfim, e nisso já faz 17 anos aí. Show de bola. E, Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que... Eu acho que nessa tua jornada, a gente tem vários desafios, provavelmente, que tu deve ter enfrentado. Uns, lá do início, provavelmente deve ser em relação a exatamente isso aí. Opa, como é que um consultor que se formou agora quer vir me ensinar aqui na empresa? Conta um pouquinho desses desafios, assim, o que tu enfrentou. Rapaz, é bem isso que tu falou mesmo, né? No começo eu tinha, sei lá, 25 anos, 26 anos, e pela característica das empresas aqui da nossa região, a maioria delas é empresa familiar, né? Tradicional. Tradicional, conduzida geralmente pelo... Quando eu estava começando a prestar consultoria, era o dono da empresa ali, 50, 60 anos, empresa familiar, aí um rapaz de 25 anos. Eu escutei algumas vezes, né? De alguns das empresas, como é que vai vir um rapaz... Nunca 25 construiu anos, nada e quer me ensinar. e quer me ensinar no meu próprio negócio. Mas devagarinho a gente foi construindo o nosso espaço, né? Hoje, obviamente, já mudou muito, né? Sim. Facilitou um pouco meus cabelos brancos, porque eu com 15 anos já começou a branquear o cabelo, então a turma dizia, Né? pinta, e eu disse, não, dá um ar de seriedade, né? E foi um pouco difícil, mas à medida que a gente foi avançando, foi aplicando as técnicas, foi vendo os resultados, para te ter uma ideia, uma consultoria, né, até falando um pouco do trabalho, a gente vem para organizar um escopo inicial que a gente faz, né, um diagnóstico, identifica um plano de trabalho, vai geralmente para a parte financeira específica, 6, 9 meses para a gente organizar a parte financeira. Mas A galera acha que é do dia pra noite. Né? A galera acha que é só trocar aqui, criar uma planilha e deu. E vai. Não, mas e daí eu disse, mas algumas empresas até pensam, mas tudo isso, por quê? Eu disse, não, é claro que a gente vai ter que entender, não só no diagnóstico, eu às vezes vou um dia na empresa, uma tarde, passar contigo, fazer algumas perguntas, ver a real necessidade, para daí elaborar uma proposta. Mas mesmo depois do diagnóstico, é que a gente vai ver no dia a dia a real necessidade do cliente, a real situação da empresa. Onde está o problema? Onde que está o problema? Os problemas, né? Mas a maioria dos meus clientes não avança de uma consultoria para uma assessoria administrativa. Então, tem empresas que eu estou há 2 anos, há 4 anos, há 6 anos. Qual a diferença de consultoria para assessoria? Uma assessoria, daí, depois que eu organizei a parte financeira, o custo, o planejamento, o que a gente se determinou a fazer, depois eu vou ficar te assessorando administrativamente. Então, eu passo mais ou menos a ser fazer parte do conselho da tua empresa. Sim. A gente não tem muito esse costume, pensa que implantação de conselhos, até a gente pode falar um pouco mais depois, é para empresas maiores, mas não. Então, eu fico ali ajudando a fazer fechamento de mês, analisando todo o processo que está sendo feito da forma que a gente determinou, extraindo as informações, fazendo DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercícios, um dos melhores indicadores, um dos principais a ser analisado no financeiro, né? Então, ver se está dando resultado, está dando lucro, se está dando lucro, onde aplicar, ver o balanço, fechamento de mês, por empresa, por filial. Tu ajudar realmente a conduzir o mês a mês da empresa. E isso pode se estender, então... Sim, pode ser vitalício, por exemplo. Tem uma transportadora que eu atendo, que quando eu comecei tinha 60 caminhões, hoje tem 175 e já se passaram 9 anos. Triplicou em... E a gente está lá ainda, né? Então, no começo, realmente tinham muitos desafios assim. Mas, à medida que... O que eu interpreto, né? A gente analisando isso. Que agora, o nível de consciência dos empresários com relação à consultoria está muito mais difundido, né? É diferente. Então, tu pensa, há 17 anos atrás, não sabia muito bem o que era uma consultoria. Às vezes, a única oportunidade de saber o que é uma consultoria por parte do empresário é a minha ida até lá. Antes ele não sabia o que era isso. Nem sabia que tinha, né? Nem sabia que tinha. Alguém que vai vir me ajudar. Aí, às vezes, tinha esse conceito, né? Eu trouxe a minha empresa até agora, até aqui, como que vai vir alguém de fora para me ensinar, né? Mas não é o caso, não é ensinar, né? E também tem uma situação. Tudo que tu aplicou e te trouxe até aqui não é o mesmo que vai te levar até onde tu quer chegar. E às vezes tu nem sabe onde tu quer chegar, é outro ponto. Então, no começo foi sim difícil, né? Mas a gente foi galgando o nosso espaço. Hoje, graças a Deus, na região aqui, é muita indicação que a gente tem para trabalhar. Então, agora já estou conhecido.
eu atendo 12 empresas hoje. Mas estou preparando para ir para o digital, né? Então é uma... Opa, Opa, estamos fica aí. a dica aí. Fica a Fica a dica pro pessoal da RG que quiser falar É. com o Alexandre. Então, eu adquiri uma plataforma específica para consultoria digital. Então, eu vou levar a transformação do cliente para dentro de uma plataforma. Tudo dentro da plataforma, onde a gente vai trazer segurança para o empresário e para a gente, né? Então, toda a transformação vai estar ali, a jornada vai estar ali. Então, todo chamado, tudo por dentro da plataforma. É algo extraordinário. E a transformação se acontece... Eu troco a minha presença lá na empresa pela disponibilidade em 24 horas. Sim. Tem chamado, enfim, fica tudo registrado. A gente tem mais dados, estatísticas para ver a condução do trabalho, né? E até questão de localização, porque hoje provavelmente É. isso te limita muito. Deslocamento, uma série de coisas. Eu atendo já 2 empresas online, né? Uhum. Que vou uma é em Gramado, um hotel em Gramado, então eu vou lá de tempos em tempos. Conheço, eu acho. Eu acho que você conhece. Mas com certeza limita um pouco, né? Geralmente a gente atende a região aqui sul, né? E assim, escalando indo para o digital, levando a transformação realmente para uma plataforma. Hoje em dia, reunião online, aqui a gente gravando um podcast, então temos que usar... Tem que usar a tecnologia. Tem que usar a tecnologia. Né? E, Alexandre, voltando ali no tempo dos 17 anos esse, assim, além desse desafio, quais mais, assim, tu vê que, putz, cara, isso aqui pra mim foi uma pedra no meu sapato? Teve algum, assim, caso que tu te lembra que tu teve que desenrolar, assim, nesse tempo todo? Mais é com relação a isso mesmo, não só do empresário daí, mas sim de alguns funcionários, né? Eu lembro de uma situação em que daí a pessoa que trabalhava no financeiro, né, não falou nada para mim, mas falou, por exemplo, pro dono, e daí o dono depois veio me confidenciar que ela disse, eu trabalho, a expressão dela, eu trabalho há 10 anos no financeiro, eu tenho 10 anos de financeiro. Porque a gente quis mudar alguns processos ali, né? Aí, claro, eu expliquei para ele, né, para o proprietário da empresa, e depois, porque a gente tem que ser um pouco de psicólogo também, né? Eu tenho que trazer o pessoal para o meu lado. Para jogar contigo. Para jogar comigo, né? Porque a gente quer, eu sempre falo, eu presto conselho para o CNPJ. Com o CNPJ eu ajudo todo mundo, o proprietário, os funcionários. Uma empresa saudável, né? É bom para todo mundo. Aí eu disse, só que tem que cuidar também que às vezes ela tem 1 ano de financeiro repetido 9 anos. Né? Não evolui. O que muito acontece. Tu aprende a fazer uma atividade, pensa, é assim que tem que ser feito, e faz. E não estuda, não se aperfeiçoa, não vai. As coisas mudam, ela não muda, ela continua da mesma forma. Então, essa era uma das maiores dificuldades, assim, mas a gente ia com jeito, ia mostrando que é mais fácil. Um exemplo, eu tenho que conciliar, fazer conciliação bancária todo dia? Tem que todo dia. Né? Mas quem não tem esse costume de fazer pensa que é uma perca de tempo. Mas, cara, tu vai deixar por uma semana fazer isso? Tu vai lembrar de uma semana atrás se aconteceu algum problema? Nunca mais. Cara, tem que fazer o de ontem. E daí tu botou na tua rotina, é fácil. Uma coisa que a gente fala muito, porque a gente tem o mesmo problema que o teu, né? A gente, na verdade, faz, querendo ou não, assessoria para as empresas também. E a gente precisa que quem tá no processo cumpra o processo para que ele aconteça e que ele ande. Então, essa é uma grande dificuldade, porque é exatamente assim, né? As pessoas, elas... por exemplo, uma coisa que a gente tá vendo como tendência de bons resultados há uns anos já, é a questão de ter um CRM, por exemplo. E as pessoas não querem usar o CRM. Então, mesma coisa, tu lá, tem que fazer todo dia. Cara, tem que fazer todo dia para o negócio acontecer. E uma outra coisa que a gente fala também, que a galera não entende, é que quando a gente entra como um prestador de serviço, como um consultor, como um assessor, por exemplo, o que importa é que o resultado aconteça. E que tudo aconteça bem. Porque senão, no fim do dia, o que o empresário vai olhar? Cara, o consultor não serve, o meu vendedor não serve, o meu financeiro não serve, o meu marketing não serve. E ele vai cortando, vai botando, vai trocando gente, porque ele tem que fazer a empresa funcionar. Então o pessoal não entende isso e vai contra ainda, né? Tipo... E às vezes vai contra isso. E é a mesma situação que tu falou. Os ERP, que são os sistemas de gerenciamento das empresas, geralmente, a maioria deles tem um potencial gigantesco. Mas, normalmente, as empresas usam 10%. 10%. 15% do potencial dele.
Às vezes como eu conheço vários sistemas, quando eu chego, eu já chego mudando. Ah, mas dá de fazer isso? Eu digo, dá de fazer isso. Mas eu entendo um pouco, as empresas de software também querem vender e também para ter pessoal dando suporte para todo mundo não é fácil. Não tem como. Né? Então, geralmente o empresário quer o quê? Ele precisa do sistema para tirar nota fiscal, para fazer a venda, para fazer o processo produtivo dele aqui. Então, ele tem na mente o que ele precisa, ele vai, pede o software e usa realmente só aquilo que ele precisa. Então, quando a gente chega, muitas vezes não precisa trocar de sistema, quando eu chego numa empresa para prestar consultoria. Algumas vezes a gente indica trocar geralmente para um sistema que seja específico para a tua área, né? Se é supermercado, tem que ser um sistema específico para o supermercado, porque tem as particularidades do supermercado e assim sucessivamente. Mas geralmente já tem e às vezes eles estão querendo trocar de sistema. Eu digo, calma, pessoal, vamos analisar primeiro. Geralmente não, é só adaptação. Só ajustar, porque já tem dentro do sistema. E fazer os processos para que ocorra da forma correta para gerar a informação que a gente precisa lá na frente, né? Porque o outro sistema, ele precisa ser alimentado também. Tem que ser alimentado. E às vezes ele não é alimentado e é isso que acontece. Uma dica para todo mundo, então. Dica. Anota. Ainda não, porque com as inteligências artificiais a gente não sabe, mas ainda não é tu pensar e aconteceu lá no teu sistema. Ainda tem que digitar. Tem que gastar dedo. Ainda tem que... Tem que sentar a bunda na cadeira e digitar. Não adianta, Falta pouco para terminar algumas coisas. Eu tô até... Isso é uma coisa que a gente vem estudando muito, porque a gente tem repetição de processos dentro da empresa, onde muitas vezes a gente consegue automatizar isso de algumas formas. Antes a gente tinha um momento onde a gente automatizava, tipo, fluxo não inteligente, né? Porque ele era, tipo, segue essa linha aqui e tá tudo certo. Agora, com as inteligências artificiais, a gente já tem a questão neural, né? Então ele já consegue pensar, raciocinar e, eu faço isso ou faço isso. Não, de acordo com a minha regra, eu tenho que seguir isso. Então, é bem como isso que tu falou, assim, eu acho que tanto pro RP, mas muito provavelmente ao longo desse ano a gente já vai ter muita mudança em relação à inteligência. Sim. E a tecnologia é importantíssima e a gente tem que se fazer valer dela, né? Eu fui convidado para dar uma palestra na Unisul sobre tecnologias, inovações e o impacto na gestão, né? Aí a gente trocando uma ideia lá nessa palestra lá, foi mais uma troca de ideia. Para administração ou era geral? Para administração, contábeis e direito, tinha pessoal das 3 áreas. E uma coisa que ficou claro lá é que, por mais que a gente sempre fala que o gestor, o administrador da empresa tem que estar no estratégico da empresa. Muitos empresários estão no operacional, beleza, dependendo da fase que a tua empresa está, é necessário. Isso, geralmente. Depois você vai para o tático, depois você tem que ir para o estratégico. Mas até a pessoa que está lá no operacional, se tem muitas atividades repetitivas, tem atividades que tu pode automatizar através da tecnologia, para que ele lá na produção, no operacional, fique no estratégico da produção dele, do operacional dele. Não, mas ele não é operacional? Mas ele tem que cuidar do estratégico da operação dele. Redução de custos e tal, se tiver tudo automatizado aqui, sobra tempo para ele pensar em melhorar o processo dele. Eu acho que é isso que a galera não se ligou ainda, né? Eu acho que quem não percebeu isso vai perder espaço, obviamente, e quem já se ligou vai conseguir fazer muito mais do que já faz. Até dando um exemplo aqui, depois eu quero te perguntar também, a gente fez semana passada uma análise de matriz RFM, né? Essência, frequência e ticket, né? Que a gente chama aqui. De uma base de 2020. Então, para ter uma ideia, a gente pegou todos os pedidos de um cliente de 2021, até 2023, final de 2023, e a gente fez uma análise cruzando o cadastro, quais eram os clientes que mais compravam, quais que compravam maior valor, que forma de pagamento, que produto e tal. E a gente jogou isso na inteligência artificial, em 30 segundos ela respondeu a algo que a gente ia levar semanas para analisar tudo. Então, assim, o fato de tu ter o conhecimento te ajuda a saber aonde que, a inteligência artificial já está fazendo isso. Então, é bem bacana quando tu traz isso, e eu vejo cada vez mais a parte da inteligência no sistema de financeiro e de processos também. Inclusive para a criação de dashboards, né? Sim. Acho que esse é a grande... Com certeza. É fundamental, né? Tu ter a gestão à vista, que a gente fala, né? Então, o BI vem muito de encontro a isso, né? E o BI é Business Intelligence, é um sistema que traz todos os dados que tu tem de diversas plataformas para um ambiente só e gerar esses dashboards, né? Consolidado. E atualizando conforme o tempo que tu colocar ali, né? Então, daí tu bota a gestão à vista, que é o quê? Televisãozinha ali, tu vendeu aqui, lançou no sistema, já
tá atualizando lá. Tu já tá vendo se tu vai bater a tua meta, se a tendência tá indo para te bater a meta. E antes de chegar ao final do mês, tu já toma algumas ações para corrigir algum problema, enfim, e não esperar terminar o mês, né? Que antes, não, vou terminar o mês Ou e... fechou errado, deu Bah, problema. e agora? Aí já tá na metade do outro mês. Já foi? Daí já foi. Não. Daí tu não consegue corrigir o mês anterior, nem esse, que já tá na metade vindo Aham. caminhando errado. Então, Aham. a gente tem que ter agilidade, ainda mais nos dias de hoje, né? As coisas mudam muito rápido. Né? Então, o teu concorrente também tá procurando mudar muito rápido e tu também tem que estar preparado. Né? Ô, Alexandre, geralmente assim, quando tu chega numa empresa, tu comentou que, olha, eu faço o diagnóstico, né, olha, mas assim, eu acho que não sei se tu pode compartilhar isso, mas o que tu olha e aonde que tu vê os maiores problemas, assim, dentro das empresas? Ou do que tu já viu nesse tempo todo, aonde tu vê que estão os impactos, assim, que tu fala, cara, se eu fosse dono de empresa hoje, eu estivesse olhando, eu ia começar olhando isso, isso, isso. Acho que Mas posso, né? Na nossa região, como eu falei, por ser muitas empresas familiares, muitas delas sem sócio, né? Tem algumas que têm sócio, o controle é um pouco melhor. Mas uma coisa que eu poderia te dizer que é misturar pessoa física e jurídica. o maior erro. Bah, rapaz, 90 e tantos % tá misturado. E não é tão difícil tu separar, mas como eu disse, se ele não tem um sócio, não tem para quem prestar conta, a empresa é minha mesmo, então tá tudo certo, pensa ele. Mas não, tem até questão tributária que é muito mais viável eu fazer lá no final do ano a participação nos lucros, né, do que ter o teu prolabore alto. Então, contabilmente, isso também é mais interessante. E tu perde o controle quando está tudo misturado, né? Então, eu já cheguei em empresas, por exemplo, que depois, analisando conta a conta, a gente sempre pega e faz um plano de contas financeiro, que a gente fala, que é a classificação de receitas e despesas, né? É despesa tributária, despesa financeira, despesa com pessoal, enfim, com produção. Que, ao lançar, vinha a fatura de energia, lançava na conta financeira de energia, certo? Mas ia ver, vamos perguntando, tá, mas a energia é da onde? Ah, é do galpão, beleza. Ah, é do escritório. É da Ah, chácara. legal. Daí é energia da chácara, energia da casa de praia. Então, lançava-se como energia. Então, a percepção do empresário é que ele gasta X. Mas nunca é X. É 2, é 3X por causa dessas situações, né? É financiamento do carro, então está lançado como parcela de carro, mas o carro é particular, então é prolabore. Se é energia do sítio, logo é prolabore, não é energia. Porque daí atribui-se muito ao quê? Ah, não, mas é Celesc? Celesc é energia. Mas se é do sócio, não é. Né? Então, misturar a pessoa física e jurídica é uma coisa muito significativa, sim, que tem muito, né? Não fazer um plano de negócio na hora de começar uma empresa. Então, isso, às vezes, pensa que não precisa, porque entende do mercado, ou porque, geralmente, quando alguém vai empreender no Brasil, é por necessidade, né? Ou Geralmente, viu que aquilo dá dinheiro e eu vou acho que dá fazer. dinheiro, eu vou fazer. Ou tu trabalhava, tu era vendedor e tu vendia muito, tu conhece esse produto, eu vou botar na fábrica. Ou eu trabalhava na produção, sei fazer um produto de qualidade, vou botar uma empresa. Uma empresa é muito mais complexo que isso, né? Então, fazer um plano de negócio bem estruturado é um investimento muito importante. Eu, como estou inserido também no mercado imobiliário, minha esposa é corretora, enfim, a gente vê muitos lançamentos imobiliários e tal. Eu também tenho um pezinho aí que depois a gente conta aí, mas vamos fazer loteamentos aí também, enfim. Olha, ó. Mas a gente tem que investir muito tempo no papel antes de começar a investir o grosso. Né? Que é em pesquisa de mercado, que é em planejamento. Antes de tu começar, pode chegar a um consenso de que não, eu investi tanto para fazer um plano de negócio e eu vi que não é viável, não vou fazer. Aí tu pensa, mas eu gastei tanto. Tá, não, mas não é bem melhor assim do que se tivesse Gastar investido muito mais para botar a empresa, depois tu vê que não deu, né? É. Então, né, pessoa física e jurídica misturado, plano de negócio antes de começar e se cercar de pessoas boas, tanto como profissionais fechados, CLT, como um jabazinho para nós aí, prestador de serviço. Tu não vai conseguir ser bom em tudo. Como é que eu vou ser bom em marketing? Eu não vou ser. Então vamos chamar RD. Tá, eu não vou ser tão eficiente no financeiro. E não precisa ser no financeiro. Vou ter uma assessoria. Contabilidade. Tu é o contador da tua própria empresa? Não. Então, a contabilidade é mais
mais fácil de interpretar, né? Não, eu tenho que ter o meu contador. Bom, tu tem que ter o contador, tu tem que ter o cara para te ajudar no departamento pessoal, eu sei que os desafios de uma empresa pequena é complicado, mas à medida que tu vai podendo, tu tem que se cercar de pessoas boas. Porque tu ganha tempo e dinheiro, né? Acho Ganha que essa é a tempo e grande coisa, né? É importante tu falar esses dois pontos e é um negócio engraçado. A gente nem combinou isso aqui, tá, gente? A gente não combinou nada, É, na não verdade. combinamos nada. O que acontece? Quando eu abri a RG era só o Guilherme. Então, CPF, CNPJ, Tudo misturado. cara, ia entrando Beleza. dinheiro e nós pau na máquina. É, dinheiro é meu, eu não tô nem aí. Consultoria É, financeira. aí que tá. O que acontece? Quando eu, daí, crescendo um pouco mais, a gente começa a olhar algumas coisas e não conseguir olhar pra outras. E uma das coisas que eu nunca tive muita afinidade, assim, e nem dedicação pra isso, é olhar pra parte financeira, o lançamento, o controle. Eu olhava, tipo assim, tá entrando, tá saindo, tá sobrando, tá bom, A vamos... maioria das empresas, É. né, pequenas assim no começo, pensam, isso aí. vão ver, como é que eu sei se eu tenho lucro na minha empresa? É só olhar É isso aí. E tá o errado. extrato no banco. E tá Se tá errado. aumentando. Porque às vezes Com tu olha certeza. fluxo de caixa, tu não olha quanto que tu tá deixando em caixa, tu olha um monte de coisa que tu vai explicar mais pra frente, talvez. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando eu trouxe o Rodrigo, que é o financeiro hoje aqui da RG, a primeira coisa que ele falou, CPF é uma coisa, CNPJ é Ó, outra. vê isso que... Posso dizer que essa talvez tenha sido a maior mudança que a RG sofreu de crescimento. Porque daí eu comecei tá, beleza, esse aqui é o meu dinheiro, então o meu dinheiro tá aqui. E é o meu dinheiro. Então, é aquela coisa, às vezes a gente tem o CPF rico e o CNPJ pobre. E é muito em função disso, né? Acho que é bem isso como tu falou, assim. E é bom para os dois, para o CPF e para o CNPJ. Com O CNPJ, óbvio, né? Até porque tem que sobrar dinheiro ali Com para te certeza. reinvestir e tudo mais. Mas para você, como pessoa física, também é ótimo. Que agora tu tem o teu dinheiro, que tu não vai... E muitas vezes o empresário fica botando o patrimônio dele na empresa. Se tem um empresário, já vi essa situação do empresário conseguir ter muito sucesso durante muito tempo e construir um patrimônio grande na pessoa física. Mas depois a empresa não está indo tão bem, Ele começa o caminho inverso. Aí fica botando muito dinheiro da pessoa física na jurídica e vai levando, acha que está tudo certo. Mas não está também, porque a empresa tem que se manter. Tem que Então corrigir. tu tem que crescer, tua pessoa física, nos teus investimentos que tu quiser como pessoa física e a tua empresa também. Né? Eu sempre digo, daí uma das perguntas mais frequentes é, tá, mas e qual Prolabore? Né? É uma pergunta interessante, né? Aí eu sempre digo assim, vamos fazer algumas perguntinhas, fica fácil de tu identificar. Quanto tu pagaria para uma pessoa vir fazer o mesmo que você faz na tua própria empresa, com a mesma qualidade, com a mesma segurança, a mesma confiabilidade? Quanto que seria? Ah, seria 5 mil. Beleza. É uma pergunta, não é só Não essa é definitivo. pergunta. Não, porque dependendo da fase da tua empresa, tu vai para a segunda pergunta. A empresa pode pagar os 5? Ah, pode. Beleza. Não, não pode. Se não pode, tu vai ganhar 2, meu filho. Tu é um empreendedor. Tu tá arriscando. Tu tá botando a tua pele em risco e tu quer que prospere. Quanto menos tu tirar do CNPJ no começo, mais ela vai prosperar mais rapidamente. Mais tração. Mais tração. Não tem nem o que ver. Então, tem que fazer algumas perguntinhas. Senão, tu fica em casa, contrata outra pessoa lá, deixa ela Mais lá barato trabalhando, que vai fazer. que vai dar lucro. Por CNPJ vai ser bom isso. Então, tu tem que ter esse cuidado e fazer esse tipo de pergunta. Porque às vezes tu pensa, não, mas tudo é meu, a empresa é minha e eu preciso tirar tanto. Mas a empresa pode fazer isso? Não é o que tu quer, é o que a empresa pode. Ah, não, então eu quero, a empresa não pode agora, eu vou fazer com que ela possa me dar esse prolabore. Ah, beleza, vamos criar estratégias, ajustar, então. vamos criar estratégias para que daqui a pouco tu consiga tirar o valor de prolabore que tu quer. Muito bom. E quando tu falou também ali da questão do planejamento, isso é uma coisa que, apesar de estar num mundo, né, digitalizado, um mundo de negócios, eu cometi exatamente o exemplo que tu deu de erro. Em enxergar em um cliente que a gente atende um potencial grande de venda e tentar abrir um e-commerce do produto dele, achando que eu ia, não, vou deslanchar, porque se lá tá bombando, eu vou fazer aqui e vai funcionar igual. E não fiz um plano financeiro. Foi meio que, não, vamos fazer porque Vai dar. vai dar, não tem como dar errado. E a gente ficou um ano colocando dinheiro, até que chegou uma hora que a gente viu que, não faz sentido. Não só dinheiro, né? E não, Tem o tempo, né? que é o mais caro, na Energia, verdade. é o mais Exato. caro, né? Então, assim, de novo, a gente não combinou e eu vivi as duas maiores dificuldades que tu vê no mercado aí na pele. Esse bicho tá me incomodando, gente. Agora ele não vai mais incomodar.
Mas então tá, e case de sucesso, assim, que tu pode trazer, por exemplo, cara, quem acha que consultor financeiro ou assessor financeiro não funciona? Quando o Alexandre entrou numa empresa e viu isso e corrigiu isso, e qual o resultado que deu? Ó, eu sempre digo, quando me perguntam, né, quando que uma empresa precisaria contratar um serviço de consultoria, né? Quando tá bem, né? Quando tá ruim é barbado. Eu só digo assim, ó, quando tu vai lá na junta comercial registrar a tua empresa. Aí. Lá tu não indica o contador? Então indica o consultor também. Porque ele vai trazer técnicas, ferramentas, tecnologia, conhecimento, né? 17 anos fazendo isso, no meu caso, né? E uma visão de fora, que é muito importante. Às vezes tu mesmo poderia ser o consultor da tua empresa, mas tu lá tem tempo para fazer isso? Tem que atender cliente, tem que atender fornecedor. Então, traz uma visão de fora, uma visão de quem já viveu muito isso. E na parte específica, a gente está falando de financeiro, o financeiro de toda empresa tem algumas particularidades, mas funciona mais ou menos parecido, né? Então, o que eu posso citar alguns exemplos aqui do que aconteceu, para te ver a visão míope que às vezes a gente tem quando está envolvido no processo da empresa, né? A gente chegou numa empresa uma vez para prestar consultoria. Só no diagnóstico a gente identificou o principal problema. Depois, claro, na condução dos trabalhos a gente viu que tem outros pormenores ali. Mas eu vou colocar números redondos aqui para facilitar. Mas, por exemplo, a empresa faturava 1 milhão. Aí ela passou a faturar 1 milhão e 700. Cliente bom, só que esse 700 mil foi uma parceria com uma rede de clientes, enfim, e que era bom cliente só, né? Esses 700 mil. E um cliente bom, pagava em dia, tudo certo. Tinha margem, porque uma das perguntas, pô, mas tinha margem? Não tinha? Não, tinha margem. E estava faltando dinheiro. Disse, mas como? Não pode. Se com 1 milhão... Se tem 1 milhão, eu estava tendo lucro, agora 1 milhão e 700, cliente bom, tem margem. Meu preço está errado, meu custo está errado, o que está errado? A gente foi, depois de fazer o diagnóstico, a gente já identificou o problema. O problema só era o quê? A minha matéria-prima principal, eu pago com 30 dias. Fluxo de caixa. Para esse cliente, era 30, 60, 90, 120. Então, o que acontece? Apesar de dar lucro, se 70% era a matéria-prima que ele comprava com 30 dias, desses 700 mil, 490, 500 mil, ele ia ter que pagar daqui a 30 dias. Dá lucro, dá, mas dá lá na frente se ele pagar. Bem na frente, né? Aham. Então, desses 700 mil, se 500 era a matéria-prima que ele tinha que pagar, 480, 490, tinha que pagar daqui a 30 dias, os 700, que deu, ia ter o lucro de 210, né? Esses 700 eu vou receber em 4 vezes. Então, no primeiro mês, no 30 dias, eu vou pagar o 500, mas eu vou ganhar os 700 dividido por 4, que vai dar 190. E daí? Cadê a diferença disso? Do 200 aqui por 500, são 300, cadê? Vai consumir o teu caixa. Então, a necessidade de capital de giro, ele não calculou, né? E a necessidade de capital de giro implica o prazo de eu pagar o meu fornecedor, o prazo de eu receber o meu cliente, o prazo que a matéria-prima vai ficar aqui na hora que eu vou estar produzindo mesmo, meu produto final, o prazo que ele fica no estoque, prazo de transporte, tudo isso tu tem que somar e botar num fluxo de caixa. Então, a necessidade de capital de giro dele foi muito alta. Ele não poderia, daí ele disse, mas o que eu ia fazer? Ele não poderia ter crescido tão rápido. É claro que depois a gente viu que ele teve que comprar mais uma máquina, entrou no financiamento, com isso... Você assumiu mais... a despesa fixa aumentou, então o ponto de equilíbrio aumentou também, já não sobrou tanto como sobrava antes, teve que contratar mais pessoas, hora extra, tudo encareceu um pouco, mas o grosso mesmo foi esse aumento de 1 milhão para 1 milhão e 700 muito rápido. Então ele deveria ter o quê? Não, vai fechar parceria com a empresa lá? Não poderia ser 700 numa paulada. Ou parcelamento menor, vai ter alguma coisa que ter que ajustar. Então, o que a gente fez foi, como um fornecedor era muito parceiro dele, de específico dessa venda, a gente negociou pagar 30-60. 30-60 ou 30-60-90, se eu não me engano, que já facilitou muito para ele, né? Mas ele deveria ter feito um acerto com ele, 700 mil que eu vou vender para ti, eu quero vender no primeiro mês 200, no outro 300, no outro 400. Lá no sexto mês eu vou estar te vendendo os 700, que é o que tu precisa. Então tu vai comprando um pouco de mim e um pouco do outro fornecedor. Um pouco de mim e vai ajustando, enfim. Só questão de fluxo de caixa. Só questão de fluxo de caixa. Às vezes tem empresa que quebra faturando alto
Sim, por sim. problema de fluxo de caixa. É bem por isso. A gente está falando, muitas empresas vejam o lucro através do aumento da conta bancária, mas não necessariamente. Pode ter lucro e não está aparecendo dinheiro. Por isso que eu sempre falo que no financeiro a gente tem que ver vários indicadores. Dentre eles, os mais importantes que eu falei é a DRE, que vai me apontar o lucro, mas eu tenho que olhar o balanço patrimonial. Onde é que está esse lucro? Porque no balanço eu vou estar lá, a foto da empresa. A contabilidade faz todo ano para ti o balanço contábil. A gente faz balanço gerencial nas empresas mês a mês. Então eu vejo a evolução do teu patrimônio. Porque por mais que tu tenha lucro, aí a outra pergunta tu vai me dizer, Alexandre, eu tive lucro, cadê o dinheiro? Aí eu vou te dizer. Não, para mim não veio. É, E para na mim não empresa veio. não tá. Não está no banco, não está no caixa. Daí eu vou te dizer, não, está no estoque, está no contas a receber, enfim, eu vou te dizer onde é que está o dinheiro através do balanço. Então, tu tem que olhar fluxo de caixa, balanço, DRE e outros indicadores, mas isso tudo junto, dentro do mesmo mês. Né? Bacana. Eu tenho outra situação daí de margem, né? Tu falou em citar mais casos, né? Tinha uma indústria que vendia uns 30% para um cliente só, de outro estado. E ele pagava antecipado. Então, com esse dinheiro, o financeiro pagava a folha de pagamento. Eu me lembro muito bem, porque a gente chegou numa análise e viu que, dentro do mix de produto que a empresa oferecia, esse produto comprava só o produto com menos margem que ele tinha. Só... Que é o carro-chefe. Que naquele segmento a empresa precisa daquele produto para fazer girar. E para vender os outros, onde tem margem. Para abrir porta, para abrir porta. Isso. Só que é importante eu vender esse para ti, abrindo porta, para ti me comprar os outros, certo? Sim. Mas esse cliente específico comprava só esse produto. E 30% de tudo. 30% de faturamento. E por ser longe em outro estado, a diferença de ICMS e o frete implicava numa margem de contribuição negativa. Ei, o que é uma margem de contribuição negativa? Quanto mais vende, quanto mais dívida. Pior é, né? Então, a margem de contribuição é o quê? É o custo do meu produto, da matéria-prima, para fabricar, o frete, imposto, comissão, para eu entregar lá para o meu cliente. O que sobrar é a minha margem de contribuição. Com o que sobra, eu tenho que ajudar. Por isso que o nome é margem de contribuição, não é? Ela contribui, não é lucro, margem de lucro, tem gente que fala. Não, margem de contribuição. E vai contribuir para pagar o custo fixo. Então, não estava contribuindo com nada, né? Estava dando negativo. Quando dá negativo, a margem de contribuição daí é um problema muito grave, né? Aí, quando a gente chegou nessa análise e quis rever essa situação, né? Essa análise por cliente que a gente fez e tinha que aumentar o preço dele ou parar de vender, né? Sim. Aí eu sei que teve uma rejeição muito grande por parte do financeiro, porque era um dinheiro que entrava. Ele não é que ele não atrasava, pagava antecipado. Sim. Então, com isso, ele fazia folha. E daí, como é que eu vou fazer? Então, dentre as mudanças que a gente fez, a gente tentou aumentar o preço para ele não quis, parou de comprar, mas a gente começou a pulverizar mais a venda para clientes menores, onde comprava o produto que tinha mais margem, é um fato. E outra coisa que a gente mudou é que a comissão dos vendedores era tudo igual, de toda a linha de produto. E a gente mudou para produto tal, para incentivar a linha de produto com mais margem, eu vou dar mais comissão, e esse carro-chefe aqui, que dá mais volume de venda e de entrega e de frete, mas não dá margem, eu pago uma comissão menor. Então, eu forçava também o meu vendedor a vender aquele com mais margem. Claro. Ele quer vender, ele quer tirar pedido, ele não quer vender, né? Justamente, o que é mais fácil para ele. Né? Então, essas duas mudanças aí, a empresa, claro, foi um baque, porque cortou 35% do faturamento, mas logo em seguida, a gente pulverizando mais a venda e de produto com mais margem, mudando a comissão, já começou, lá pelo 7º, 8º mês, já começar a dar um fôlego. Não é do dia pra noite, né? Isso tem que ficar muito claro. Não é algo, por isso que 9 meses, 10 meses, 9 anos fazendo isso, que é algo que tu vai conseguir fazer uma mudança nesse sentido, né? A galera acha que, não, contrata lá, aperta 2 botões e muda tudo e... Salvador da pátria. A famosa bala de prata. Quando vem uns assim, eu já falo, não, cara, deixa eu te perguntar, se der tudo errado, a tua empresa se mantém? Não, eu tô apostando que pra eu te pagar esse mês, já tem que vender agora. Daí não, então tu tá no caminho errado, não faz muito sentido, porque mágica a gente não faz. Não né? faz, Acho que ainda. Ainda. Mas estamos... milagre nós já estamos fazendo, só mágica que não, né? Mas enfim, se tu já comentou, mas eu queria te fazer uma pergunta que eu tinha anotado aqui, sobre conselhos valiosos. Acho que isso é importante. Pra quem tá começando, provavelmente é já ter uma assessoria no momento que abre o CNPJ. Isso foi uma coisa que tu já falou, mas se tiver mais algum, eu acho que é importante. Mas assim, principal conselho que tu daria
para uma empresa que está com problemas financeiros, e qual o principal conselho que tu daria para uma empresa que está bem financeiramente? Acho que são 2 conselhos aí. Até falando um pouco ali, eu acho que tu comentou ali sobre, me contrate quando estiver bem, né? Uhum. O perfil do meu cliente mudou muito ao longo do tempo. Tu vê que, como eu falei, pelo nível de consciência agora está muito maior, né? Então, há 17, 15 anos atrás, Só bom. uns 80, 90% só com problema financeiro mesmo. Tipo assim, tá se afogando e só conseguiu levantar a mão, né? Era muito isso. Hoje não, hoje inverteu completamente. Tipo, 20%, 15%, 25% tem problema financeiro, o resto não. Então, O resto já tá se precavendo para ver como que vai fazer para... ou para crescer, Isso. né? Eu quero crescer, mas como Trabalhando crescer? proativo em vez de reativo. Proativo, né? E falando dos conselhos, então, para eu te dar um conselho para quem está começando, como eu te falei ali, plano de negócio. Tem que fazer o plano de negócio. Não adianta no achismo. Todo ano, quem está começando? Quem está começando tem que fazer planejamento estratégico, que a gente fala na empresa que já está rodando, né? Tem que fazer o planejamento estratégico. 1 ano, 5 anos, 10 anos. 10 anos a gente fala que é muito ano, né? Geralmente tinha essa prática, mas a gente tem que fazer 1 ano, 3 anos, 5 anos e rever todo ano. Não é porque eu decidi que daqui 5 anos meu objetivo é esse. Ao longo dos meses vai mudando, às vezes, né? Dependendo do segmento que tu estás e das reviravoltas que o mercado dá, às vezes tu tem que revisar o planejamento estratégico antes de 1 ano. Eu, por exemplo, aqui, a gente faz a revisão a cada 3 meses. Porque tecnologia, né? Tecnologia, então. Surge uma coisa nova, a gente tem que estar mudando toda hora. Justamente. Então, fazer o plano de negócio é muito importante, se cercar de pessoas boas, como eu falei, tanto para ser teu sócio, teu funcionário, ou te assessorar na parte financeira, ou contábil, ou de marketing, ou enfim. Então, esses 2 conselhos que eu daria mesmo, né? E para quem está mais avançados aí, vamos dizer, esses conselhos também valem, né? Vale mais ainda, né? Porque às vezes tu se prende muito centralizando as coisas em ti, né? Não, eu que fiz assim, o cliente quer aquela coisa toda. Não. Começa a delegar é muito importante, delegar e ficar no estratégico, Cara, tem gente que, Alexandre, mas não dá, eu que tenho que fazer, porque não sei o quê, porque não sei... Cara, tira isso da tua cabeça, não é assim. Não é assim que funciona. Vai ter pessoas que vão fazer diferente de ti? Vão, claro que vão. Às vezes melhores, hein? Não, por isso que eu digo diferente, né? Porque às vezes, ele está fazendo errado. Não, está fazendo diferente. Vamos ver o resultado primeiro? E talvez esse diferente dele não dê tanto resultado que como você faria, mas daqui a pouco ele vai aprendendo e quem sabe ele faz melhor do que você. A gente estava conversando aqui, eu e o Maciel, quando ele esteve aqui, da Univip, e a gente teve uma outra conversa um tempo atrás que eu fui lá trocar uma ideia com ele e tal. E ele até comentou que ele disse, cara, eu tô sendo o melhor funcionário e o mais caro. Porque, tem que entregar, ele vai e entrega. Tem que falar ele vai lá e fala com o cliente. Tem que buscar, falar com o fornecedor para comprar coisa, ele vai lá e compra. Então, né, aquilo que é bem isso que eu tô dizendo. É a questão de tu tem que delegar e não delargar, né? São coisas diferentes. Isso. E o delegar é exatamente para isso, para tu tornar o teu tempo muito mais estratégico, pensando no tracionamento da empresa e no crescimento. E não na parte operacional, que às vezes é o que vai fazer a empresa rodar, mas não é o diferencial. Né? Não. E muita gente fica presa. Eu falo isso porque eu vejo na prática, né? Muita gente fica preso pensando que tem que ser dessa forma, e não é. Né? A melhor dos mundos é a tua empresa estar funcionando, rodando 100% e sem tu ali. É isso. E em algumas empresas isso acontece. É um trabalho longo, às vezes, né? Porque tem que mudar a cultura da empresa e do empresário. Liderança. Mas há essa possibilidade, né? E é o melhor dos mundos. Senão, de que adianta tu ter a tua empresa se tu vai ser escravo dela, né? Eu sei que eu atendia uma empresa que o senhor tinha uns 65 anos. Eu chegava de manhã às 7 horas, estava ele lá, telefone, Meio-dia, saía para almoçar, às vezes ele estava lá. De noite, a mesma coisa, eu saía e estava lá. Não é vida, né? Não é vida, não é assim que tem que conduzir. Não é bom para ti, né? E não é saudável para a empresa também. Não é saudável para a empresa também. E deixa eu te perguntar, falando um pouco de tecnologia. Tu já comentou em relação a esse novo formato que tu vai trabalhar para frente. E a gente sabe que a tecnologia ela vem ajudando cada vez mais. Como que tu enxerga isso, eu acho que para os próximos meses e anos, o auxílio da tecnologia na parte financeira de fato?
É muito importante, né, na forma de conduzir uma consultoria, na empresa como um todo, né, na produção, no comercial, na venda, no financeiro não é diferente. Então, a tecnologia está cada vez mudando mais rápido com as inteligências artificiais. Então, eu já estou vendo daqui a pouco que a gente não vai precisar, nos dedinhos que a gente brincou aqui, não. Acho que a gente só vai falar, né? Vai falar, lança aqui, contas a pagar tal, fornecedor tal. Enfim, e já vai lançando. Tu vai conversando e ele vai lançando, né? E o BI, o próprio BI é uma tecnologia extraordinária, né? Porque tu pode pegar informações do teu ERP, do teu CRM, de uma planilha em Excel onde tu botou tuas metas, informações do clima, quando necessário, informações da internet, trazer tudo para um ambiente, consolidar ali e tu passa trabalho uma vez para fazer os dashboards, tudo, e tá ali. Essa implementação dessa parte, tu tem lá, tu faz, como que funciona? Eu propriamente dito não, mas eu Sim, tu tem parceiros. Tem parceiros que faz. E é importante. E na parte financeira tem outros tecnologias. Há um tempo atrás, a gente tinha que lançar tudo, manualzinho, lançamento, extrato bancário, já pensou? Eu atendo uma transportadora com tantas contas, tantos lançamentos. Hoje tudo importa, arquivo X já lança direto, alguns já lança e concilia direto, só vai conferir. Então essa parte de tecnologia é fantástica, né? E elimina erros, né? Tem outra vantagem, né, que a gente fala de tecnologia é essa, né? Nós seres humanos somos mais suscetíveis a isso. Então depois que tu programou algo para ser automatizado, é mais confiável, né? Rápido, mais confiável e tu fica no estratégico. Como a gente falou, o empresário vai poder ficar cada vez mais pensando no crescimento da empresa, na melhoria da empresa, em como atender melhor, enfim. Bacana. Hoje lá, Alexandre, tu tem quantas pessoas? Como que tá lá? Então, esse Adiel, que me convidou para prestar consultoria, né? A gente trabalhou junto aí na MasterCys uns 15 anos, acho que 14 anos. Agora ele ficou só implantando o BI, né? E daí outra pessoa que trabalhava com a gente, que era o Vladimir, ficou na representação de um software que é a Neo Sistemas, ali de Braço Norte, que tem um módulo específico para a frota, o Neo Frota, que o próprio Adiel ajudou a desenvolver ali. Então ele ficou com essa representação e eu com a consultoria. E daí agora eu estou arrumando mais braços para a gente ir para o digital e começar a escalar e atender mais empresas, né? Que daí eu vou poder ter consultores também, não só aqui na minha região, né? Então posso ter consultores espalhados. A tua ideia é escalonar assim, é ter mais consultores em outros locais, usar o sistema, atender mais empresa, fazer... Isso. E daí criar a produtização. Com a minha metodologia, daí a minha consultoria no financeiro eu vou ter vários produtos, daí do financeiro posso ter a consultoria só de fluxo de caixa, quando a empresa precisar só disso. Né? Então vou ter vários produtos e a jornada completa também dentro da plataforma. Aí daí tu sabe muito mais que eu, né? Grava o vídeo, texto curto, vídeo curto, provoca a transformação, a tarefa, devolve, avalia, pá. Tu gravou uma vez, né? Hoje eu tenho que ir lá na empresa e explicar para ti, vou lá na outra empresa e explico para outro. Se não, vai estar lá gravado, todo mundo pode absorver. E a tua ideia é trabalhar com um nicho específico, por enquanto, para começar, ou tu já testou, já tem isso validado nesse novo formato ou ainda não? Não, tô fazendo agora. Quem quer testar aí, ó. Não vou dizer que é de graça, porque não é, né? Mas ele vai... Não, mas não tem necessidade de ser um nicho específico, não. É claro que alguns produtos de consultoria vai ser para nicho específico, né? Consultoria financeira para advogados, consultoria financeira para lançadores digitais, né? Eu vejo isso, tem muita gente, né? O Érico Rocha, lançamento, fazer 6 em 7. Mas faturou 6 em 7 dias de carrinho aberto, né? Lembra, assim? Trabalhou 6 meses antes. Né? Mas e quanto que investiu? Em pessoas, em tráfego e tal. Então eu vejo muita gente ganhar e daqui a pouco já não está ganhando tanto, consumindo tudo, não sobrando nada. Então merece uma consultoria financeira esse pessoal aí. Sabe uma coisa que eu ia te dizer? Um dos maiores problemas que a gente vê é precificação. Precificação, com certeza. O empresário não sabe precificar. Ele olha o mercado, vê o mercado e fala assim, se eu vender muito mais caro, eu não vendo. Se eu vender muito mais barato, não pago as contas, então vou botar nesse valor. Mas, na verdade, ele enxergar a precificação correta, o markup dele, quanto que ele está ganhando, quanto está sobrando, hoje, ouso te dizer que a maioria dos clientes que a gente enxerga tem esse problema de precificação. Indica. Olha. Cupom de desconto, Alexandre. Cupom de desconto. Com certeza, tá? Muitos empresários, eu já vi empresário, por exemplo... eu comprei produto por 100, botei 50%,
É isso aí. Dei 30% de desconto, tô ganhando 20%. Essa é a conta. Mas como, cara? 100, 50% vai dar 150. Uhum. Tu botou a tua margem em cima do custo, do precinho menor. Uhum. Agora tu vai dar o desconto sobre o precinho maior, Uhum. que é o 150. Tira 30%, é 15, 30, 45. Uhum. Então tu tá ganhando só 5. Não, mas não era 20, porque 50% menos 20% é 30. Então, só esse detalhezinho. Mas é o empresário que pensava assim, entendeu? Então, tem várias outras nuances que às vezes não calcula o custo direito, né? Então, tu não tem a margem. O mercado está o concorrente está vendendo esse preço, eu quero vender um pouquinho mais baixo. Tá, mas a tua estrutura de custo é igual a dele? Tu não sabe. Então, claro que é importante analisar o preço da concorrência e alguns produtos é o mercado realmente que dita a regra, mas a gente vê cada vez mais que o cliente não compra um produto, né? Ele compra a transformação, ele Agora compra a cada vez menos. experiência, ele compra várias coisas. Até porque não tem mais. Hoje não se tem mais produto ou serviço que a gente entenda que seja inovador. Hoje o que a galera coloca como. Existem os níveis de desenvolvimento tecnológico, eles chamam, né? Hoje o que está no nível mais baixo é a inteligência artificial, que é o que está todo mundo falando. Todos os demais já estão no nível mais elevado de consciência. Então, o que diferencia a experiência é a forma como é entregue, mas o produto em si e o serviço, ele é muito difícil diferenciar hoje em dia, Sim. né? Então, tu com a tua estrutura de custo, sabendo disso, tu vai provocar uma transformação, uma experiência diferente para o teu cliente para poder cobrar aquele preço que cobre todos os teus custos, remunera você como dono, traz aquela margem para a empresa que você quer. Na verdade, a gente fala que isso é ajustar, né? Tu tem que agregar valor. Acho que essa é a grande questão. Tem que saber que o teu custo, o valor que tu cobra, ou o preço que tu cobra, ele tem que ser maior do que o valor que tem que ser menor que o valor que tu entrega. Isso aí. Hoje é o que a galera percebe. Ô, Alexandre, e dentro dessa parte de assessoria e consultoria, a gente fala de financeiro, mas tu já falou de precificação, já falou de um monte de coisas. Tu olha o todo da empresa, ou como que tu, por exemplo, assim, eu quero criar um produto novo. Tu entra nessa parte também, tu auxilia nessa parte de precificação pensando na frente? Sim. Então, como eu estou presencialmente nas empresas que eu estou, mas para um futuro não tão distante não vai ser assim, aí eu vou ter algo bem mais específico para o digital. Mas as empresas que eu atendo, eu não fico focado só no financeiro, né? É uma porta de entrada e onde geralmente tem que se organizar. Até porque, por que tu precisa de uma consultoria? Por que precisa estar com o financeiro bem alinhado? É quase óbvio, né? Senão mas o a resto gente não anda. não, o resto não anda. Tu tem que ter os números na tua mão rápido. É isso que a gente auxilia, rápido e confiáveis, para te auxiliar na tomada de decisão. Então, pintou, eu estou lá te atendendo, o fluxo de caixa, vamos organizar. Mas daqui a pouco tu chega com uma demanda diferente. Por isso que a gente dá um prazo de 6, 9 meses e dependendo do que... Porque muita coisa sai do escopo que a gente planejou, né? Dependendo das demandas que tu vai me trazer. Então, tu vem, Alexandre, surgiu a oportunidade disso. Vamos fazer um estudo de viabilidade? Com certeza. É o que eu faço em todas as empresas que eu estou. Vamos fazer um estudo de viabilidade para ver se é interessante eu entrar nesse mercado, vender para esse estado, vender para esse tipo de cliente, criar esse tipo de produto. Abrir essa loja. Abrir essa loja, não abrir. Então, esse tipo de coisa é o que a gente mais faz, assim, né? E chegou momentos de a gente não abrir a loja que queria ser aberto ou não desenvolver aquele produto. E teve momentos que, não, vamos desenvolver, mas vamos vender, vamos mudar, vamos vender para esse setor aqui, não vamos vender para o consumidor final, enfim, para o distribuidor. Então, várias coisas já aconteceu nesse meio, né? E sempre com muita clareza em dar um melhor direcionamento, entendeu? Porque às vezes ele pensa, não, mas o outro está fazendo, como tu falou, né? O outro está fazendo, vai dar certo. Como tu mesmo exemplificou, né? Não é bem assim, vamos analisar um todo, vamos fazer um estudo, né? Isso a gente faz também. Na verdade, entra e resolve o que vier, vai matando. A demanda que vai vindo, a gente vai absorvendo, né? Entendi. Bacana. Mas para o digital é mais difícil fazer isso, né? Então vamos ter produtos específicos. Mas eu também fui convidado pela Civale para dar mentoria financeira para alguns empresários da Civale. Já foi 2 turmas, agora no começo do ano acho que vai ter outra turma. E peguei gosto pela coisa, que nem diz É bom, né? É bom. E daí eu vou estruturar também mentoria. Então, eu vou fazer mentoria online, individual e em grupo, vai ter essa possibilidade.
para a gente poder atender mais pessoas, assim, né? E daí resolver esse determinadas situações, né? É bacana porque a gente vê que o mercado necessita, né? O setor financeiro, o mercado empresarial do empreendedorismo e a parte financeira é uma dor e é um calcanhar pesado, assim, porque às vezes a gente vê e a gente trabalha aqui com uma parte disso e a gente vê que, cara, a conta não tá fechando, não vai fechar. E a gente leva pro empresário e às vezes ele não consegue enxergar isso e vai mais do coração do que É, daqui, né? E daí aí que tá um problema também. eu lembro de um caso, tu já me perguntou de alguns casos ali, mas voltando um pouco, que me puxou na memória aqui, que o empresário na confecção de roupas. Daí, tu sabe que roupa cara, é difícil tu não vender um ano, não vendeu dois, tu vai vender roupa de 2, 3 anos. Então, ele ia acumulando as peças que não vendia no galpão dele, tinha tanta peça de roupa lá, mas tanta peça de roupa em estoque e passando por problema financeiro. Só que ele não tinha como botar na cabeça dele que se o custo da peça era R$ 50, eu ia vender por 50. Pô, mas eu tô perdendo dinheiro. Ou eu vou vender por 40, ou por 30. Parado lá vai ser pior. Vai ser pior. Ah. Mas ele ficou anos com aquilo lá. Ocupava uma parte significativa e importante do galpão dele, que poderia ser utilizado, né, muito melhor, até que a gente chegou e conseguiu convencer ele a se desfazer de tudo ali a um preço bem abaixo, ficou claro, abaixo do custo dele, mas com aquele dinheiro ele parou de pagar juro no cheque especial, parou de precisar pegar empréstimo para pagar 13º, entendeu? Então essa visão que a gente teve que levar para ele, para não, se desfaz lá, bota o dinheiro no giro da empresa, libera espaço para a produção. Então é importante estar com isso bem alinhado e ter uma visão do todo, né? E conhecer a empresa, né? Acho que esse é o Conhecer a empresa, o segmento, né? Eu sempre digo também, não é que o consultor vai lá e diz que tem que ser assim, pronto. Não, sempre quem conhece da tua empresa é você, né? Então a gente vem com o que se pratica no mercado, que algumas coisas, claro, que não tem como mudar, mas algumas situações, por exemplo, comissão. Eu pago a comissão para o vendedor quando ele vende ou quando o cliente paga? A prática normal de mercado é quando o certo, pelo menos, seria quando o teu cliente paga, né? Isso é o certo. É o certo, seria isso. A gente tenta aplicar assim. Por quê? Porque não é justo eu vender e já te pagar a comissão. Não, mas tu tem que esperar o cliente pagar. E se ele não paga? Né? Eu assumo o risco. Só eu assumo o risco. E daí motiva também teu vendedor a vender. Agora não, se eu pagar quando o cliente paga, no recebimento do título do cliente, motiva o meu vendedor a vender para aquele cliente que vai pagar. Aí, ó. Né? Dica para quem trabalha com representação. Mas, num segmento de roupa é um pouquinho complicado. Né? Daí o empresário me disse, Alexandre, como é que eu vou fazer? Porque é o mercado. Já acontece, daí eu vou produzir as minhas roupas, o estilista faz a roupa, vou produzir, faz o mostruário, o vendedor vai lá vender, para daí, agora é verão, vai estar vendendo no inverno, para daí depois chegar no inverno, vender e depois o cliente pagar. Então, não é que daí o prazo é muito longo, o vendedor vai estar vendendo agora e daí até chegar, até produzir o produto, até chegar lá, até vender, até pagar o boleto, vai dar 150 dias. Aí o cliente não vai querer, o vendedor não vai Nem querer. Vai vender. Aí eu digo, não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte. Aí a gente fez uma ginástica lá para vendeu, paga a comissão. Cliente não pagou, desconta a comissão. Agora, no outro mês, esse cliente que não pagou e que eu descontei, pagou. Eu tenho que acrescentar a comissão de novo. Então, a gente fez via planilha, né? Só botava os relatórios lá, ele já puxava automático e calculava. Foi um pouquinho trabalhoso, mas foi uma solução que a gente teve para também não onerar só o empresário, né? Porque senão não gira, né? O mercado trabalha assim, não tem muito o que fazer também. Então, eu digo, não é uma verdade absoluta por parte do consultor, não. É um alinhamento aqui de expectativa, a gente vai conversando e chegar no denominador comum. Muitas vezes, o empresário tem informações que a gente não tem do segmento dele, né? A gente teve um cliente que chegou para nós em março do ano passado. E a gente, como especialista no digital, a gente também faz um diagnóstico para entender onde é que estão as coisas, como é que funciona e tal. E daí uma demanda que ela trouxe, ela também trouxe, eu tenho 1.700.000 em estoque. De roupa, de coisa pra... Porque assim, moda é isso, né? Produz no inverno o verão,
o verão tem que dar calor, porque senão não vende, Né? e produz no verão e inverno, e o inverno tem que dar frio, porque senão não vende também. Então eles andam, e pior do que isso, o estilo tem que ser bonito para ser vendável também. Isso mesmo. Então, E daí tu não vendeu no inverno para te vender no outro? Complica. já passou a Então, época, daí não vende então mais. tu tem que entender a tua região, tu tem que entender a tua empresa, como é que funciona os teus clientes, porque senão, passou o inverno que não deu frio, o que tu puder queimar O ano que vem não vai vender. que o ano que vem. Então, tu tem que entender, não, mas eu acho que isso aqui eu vou vender o ano que vem e tal, dá de segurar, eu consigo um preço bom. Tudo bem, tu que tem que entender. Mas, a grosso modo, eu posso te dizer que quanto antes tu desfazer daquilo ali, liberar estoque, botar dinheiro na empresa, pensar na próxima coleção, melhor. Tu perde força, energia também, tentando vender uma peça que já não tá fácil de vender, vamos dizer assim. Boa. E eu tenho uma outra coisa também que provavelmente deve surgir bastante para ti, assim. A gente sabe que a parte financeira é uma parte bem delicada. E às vezes o empresário ele não quer abrir isso porque ou vai ter que mexer com ele e ele não quer que mexa, ou ele tem medo que o que aconteça mas aí será que o Alexandre não vai sair daqui, não vai falar lá pro fulano de tal o que tá acontecendo aqui? Acho que é bem importante tu falar essa parte, assim, pro pessoal, essa questão de transparência e confiança. Acho que isso é um... Falando, né, da profissão de administrador, nós temos o nosso juramento também, né, tem a parte ética. Eu sou representante do Conselho Regional de Administração aqui na região sul, faço parte do CRA, e no começo era bem mais difícil essa situação. Hoje está bem difundido, né? Eu sempre digo, é claro que por aqui eu sou bem conhecido, então... E tem história, né? Tem história, fica mais fácil, né? Mas no começo sim era um pouco complicado, mas eu sempre digo, a gente é o médico da empresa. Vou diagnosticar, vou dar o remedinho, eu vou ajudar a tratar, mas tem o sigilo paciente médico, tem o sigilo consultor empresário. E a gente lida, pra gente é números, né? Então, faturamento, margem, lucro, dinheiro na conta no banco, são números. Então, eu, graças a Deus, nunca tive problema nenhum. Para te ter uma ideia, eu já atendi 5 empresas do mesmo segmento na mesma região. Transportadora. Eu já atendi 3 transportadoras em Tubarão, na região de Tubarão, Criciúma, Braço Norte, nesse entorno, 5 transportadoras, que tinham às vezes o mesmo cliente, que tinha às vezes o mesmo motorista terceirizado, enfim, e nunca teve problema. Nunca teve problema nenhum, né? Como a gente falou, tem a ética e são números, são não só a confiança do número de faturamento e tal, mas as estratégias de negócio em si também tem a parte que eles têm que confiar na gente, né? Eu sempre digo, porque alguns eram meio assim com números, não queria abrir, daí eu digo, para a consultoria funcionar, tu vai ter que me abrir todos os números da empresa e como muitas empresas têm a pessoa física misturada, da pessoa física também. Então, é óbvio, tem que confiar mesmo, porque vai abrir o patrimônio da empresa e o patrimônio da família, né? Causa desconforto. Causa um pouco de desconforto. Mas eu vou te dizer que de um tempo para cá eu não vi mais nenhuma restrição assim, por parte dos empresários que eu estou atendendo ou que eu não consegui atender, mas que a gente conversou. Eu não vejo mais esse medo que tinha antes. Antes tinha muito medo. Eu acho que está muito relacionado a talvez o histórico e a confiança que as pessoas têm, porque olhando para o meu lado aqui, a gente trabalha também com a parte de aceleração de empresa, crescimento e tal, obviamente que não profundo com a parte financeira, mas pega bastante coisa de números também da parte financeira. Muita coisa. E para nós é importante porque às vezes assim, se a gente tem que controlar o processo, controlar não, mas a gente tem que melhorar o processo, a gente vê que, tá, beleza, para eu vender X, eu tenho que ter tantas pessoas falando comigo, tantos vendedores, para agendar tantas reuniões, para fechar X reais. A gente tem um sério problema do empresário ter um pouco de medo de compartilhar com a gente, assim, quanto que fatura. Porque às vezes ele não sabe nada, né? Então, o que é o não saber nada para nós, se ele sabe o faturamento, que geralmente é o que ele tem, a gente tem um parâmetro. Se tu fatura X no mês de junho e Y no mês de maio, a gente sabe se foi bom, se foi ruim, quais foram as ações. E a gente tem uma grande dificuldade aqui que os empresários... A gente até brinca com eles. Cara, eu não vou te cobrar mais se tu estiver faturando mais. Fica tranquilo. É mais pra gente organizar pra ver se tá melhorando ou não tá melhorando, porque senão tu fica cegas, né? E é interessante, mas eu acho que vai muito de um alinhamento de expectativa também em relação ao início do trabalho, né? Tipo, quando tu entra, cara, olha só, eu vou ter que olhar teu CPF porque tu não separa do CNPJ. Tá tudo certo.
E hoje muitas pessoas até querem, né? Orientações. Sim. Na parte Já me ajuda de graça aí. Já me ajuda na pessoa, na pessoa física também. Talvez no teu segmento é porque, como eu vou prestar consultoria financeira na empresa, já tem já tem como é que eu vou dizer, uma proximidade um pouco maior, talvez, com o cliente, assim, né? Tu começar uma parte da empresa, eu fico um pouco com medo, talvez, isso. Comigo eu sentia bastante isso, como eu te falei, mas agora, graças a Deus, não tem mais. Mas dá de ver que gera um pouco de desconforto. Mas eu sempre digo, né? Como tu falou, no começo a gente tem que alinhar para o serviço, para o trabalho fluir, né? De uma forma que a gente quer. Eu não pode me esconder nada, né? Por isso que eu faço a analogia do médico, né? A pessoa tu ir no médico, tu começar a esconder o que está acontecendo contigo, daí como é que ele vai te tratar? Se está doendo a cabeça, tem que dizer que está com dor de cabeça, onde é que está doendo, que dor que é essa, enfim. Sintomas indicam o que... vai ter que falar, né? Então, eu tinha isso antes, hoje, graças a Deus, está bem... O nível de consciência, como a gente falou, já aumentou com relação à consultoria. Indicação, claro, ajuda bastante, né? Está mais fácil nesse sentido. Para encerrar, eu queria... Mas já? Pô, nem tomei café. Pô, tá aí, fica à vontade. 2 horas já, quase. Capaz. 1h30, certo. O homem, viu? Eu falei que ele achou, mas é muito tempo, deu. Tu vai ver quando tu começar a conversar que não é muito tempo. Em relação, assim, a tempo de contrato, tu comentou que é 6 meses, 9 meses. Como é que funciona isso? Tu tem um padrão? Ou... Não, eu faço o diagnóstico e daí eu te digo, cara, 1 ano mais ou menos. E precificação, eu não sei se pode falar precificação, mas como é que funciona? É uma coisa mais interna? Geralmente é assim, faço o diagnóstico na tua empresa, vejo a necessidade. Como é que funciona? Quanto tempo leva o diagnóstico? Não, eu venho aqui, passo uma tarde contigo. E tu já sabe... né, fazendo diagnóstico, e na próxima semana a gente já vem discutindo já uma proposta, uma linha de trabalho e a proposta financeira também, né? Então, geralmente é em torno de 6 a 9 meses, salvo exceções. Aí, às vezes, eu vou dedicar mais horas na tua empresa ou menos horas também de trabalho. Às vezes, eu vou uma vez por semana, às vezes, eu posso ir uma semana sim, uma não. Entendi. Às vezes, uma tarde, uma manhã. Isso depende muito do que tu... Sim, da tua necessidade. Do acordo e do que da conversa. E do que a gente quer se propor a fazer, né? Aí, às vezes, por nós, vamos fazer isso primeiro, depois vamos ver se continuamos e tal. Mas em todos os contratos meus, eu sempre deixo muito aberto no sentido, não é 9 meses, não é 10 meses que tu vai pagar a consultoria, não. Eu quero o cliente que quer ficar comigo. Então, contrato, eu começo hoje, se amanhã tu quiser terminar, não tem problema. Se tu disser assim, Alexandre, 2 meses tu já organizou que chega, tá tudo certo, beleza. Tu não complica. Eu não escondo o jogo, não. E às vezes a turma diz, mas tu ir fazendo muito rápido, daí o cara não vai te querer mais. Fica à vontade, eu vou para outro, não tem problema. Né? Eu deixo aberto, quer terminar, encerrar, não tem multa, não tem nada, não. Me avisa com 1 mês de antecedência, tá tudo certo. Se eu daqui a pouco tu chegar, da mesma forma eu. Sim. Porque eu acho que não... Eu já fui numa empresa onde depois de a gente fazer o levantamento, a gente disse, aqui tem que mudar, aqui a gente tem que trabalhar diferente, tem que fazer isso aqui, esse funcionário está ganhando demais frente ao mercado. Aí o cara, mas isso aí me ajuda lá no meu sítio, daí eu tenho que pagar ele um pouco mais aqui. E foi. Então, um monte de situações que a gente identificou de melhoria em processos e tudo, e que ele meio que não quis. Né? Então... E o que eu estou fazendo lá, né? Aí eu disse que não, então... Vamos encerrar por aqui, então, tu continua. E ele disse, não, mas eu quero que tu continue, porque daí vamos fazer o fechamento de mês. Ele queria eu por lá, até para conversar, para ter alguém para fazer uma reunião mensal e tal. Disse, mas se tu não estás disposto a fazer nada do que a consultoria propôs, fica inviável a gente estar trabalhando. Não faz sentido para mim, daí. Aí eu saí. Mas se não fizer sentido para o cliente, não tem problema nenhum. Que nem aqui. Tá aqui porque quer. Se não tá afim, também não. Se não tá afim. O meu propósito mesmo é ajudar. A gente... eu ia falar ali no começo, acabei não falando, o propósito de ajudar já está na gente, assim, desde, tanto que eu participo do Lions há muito tempo, se tu perguntar para a Gi, nós namoramos há um certo tempo. Hein? Quanto tempo tu enrolou, Quando a gente tinha 16, 17 anos, a gente dava aula de matemática, de reforço para a gurizada, de matemática, de química, de física para o 2º grau, 1º grau, porque eu gostava muito disso, né? Contando a história do começo, que a gente começa a refletir de como eu cheguei até aqui, né, na consultoria. Eu falei só um pedaço ali de quando eu fui convidado para frente, mas antes. Porque como eu gostava muito de matemática,
e química e física, a minha primeira opção de um curso universitário era engenharia. Aham. Vou fazer engenharia civil. Mas a 17 não, né? 18, 25 anos. Oh, meu Deus do Vai céu. entregar a idade. Vai entregar a idade. Cabelo branco aqui era charme, eu dizia, mas agora tá complicando. Mas, enfim, engenharia civil era integral, se eu não me engano. Engenharia de produção só tinha em Florianópolis. Aí eu fiz engenharia química. Eu fui fazer engenharia química. Aí fiz engenharia química em Tubarão. 1 ano, 3 semestres e pouco. Parei por quê? Não tinha dinheiro para pagar. Eu estava ganhando bolsa, daí passei a não ganhar mais, mas eu estava indo voando na engenharia química. Sim. Só cálculo 1, engenharia limite, química derivada, só cálculo, o cara sai dali... álgebra linear, geometria analítica, só o que eu gosto. Aí eu tive que trancar. Aí depois eu passei para trabalhar no Senai. Aí trabalhando no Senai, depois eu cuidava da unidade do Senai ali em Braço Norte. Contratava professor, fazia cursos e vendia, enfim. Cuidava da unidade lá. Aí o Senai paga 50%, pagava na época, não sei se funciona hoje, 50% da faculdade se fosse uma atividade fim deles. Daí eu fui ver contábeis ou administração. Então, eu digo, pô... não tem tu, vai tu mesmo. Então tu vê que era Deus trabalhando... Com certeza. Deus trabalhando em tudo, né? Então não foi bem uma escolha minha, eu só tinha esses dois... Aí eu digo, vou fazer administração. Muita gente dizia, todo mundo faz administração, quem não sabe o que quer faz administração, esse tipo de coisa, né? Aí eu sempre digo, até hoje falam isso, né? Mas eu digo, quem quer se dedicar e quer ser bom, independente da profissão, qualquer coisa. tu vai ser bom, né? Então ali eu fui para administração e, em administração o que mais tem é números, né? Ainda mais na parte financeira. E depois você se Custos, especializa, né? planejamento, tem muito precificação. Então eu fui pegando cada vez mais gosto pela coisa e por isso que gostei muito quando eu fui trabalhar de consultor e gosto até hoje. E se Deus quiser, vamos continuar aí consultoria, mentoria, ajudando. Aí, ó. Tá só começando, tá entrando pro digital agora. Boa. Ô, Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisa agora, falando mais de o Alexandre Pessoa, não o CPF, não o CNPJ. Eu sei que o Alexandre é corredor. Corredor, gosto. Corre muito, né? Porque eu canso só de olhar os stories. Ele posta os stories e já me dá um negócio. Agora eu tô voltando, tô desde quarta-feira, alimentação e exercício, tô fazendo todo dia. Então tô mudando. Mas o que o Alexandre tem, assim, de inspiração de vida? Provavelmente deve ser pequena. Mas o que tu leva, assim, pra vida de valores, princípios? Quando tu vai dar um conselho, o que tu enxerga, assim? Como tu falou, né? A corrida veio pra mim... Cara, é muito importante tu praticar um esporte. Todo mundo sabe. A gente sabe o quanto difícil é fazer, né? Mas a gente tem uma equipe de corrida ali no Braço Norte, Corredores BN. Corremos, participamos de provas aí, em Florianópolis, em Balneário Camboriú, em São Paulo. Já fui para São Silvestre 2 vezes. E agora eu não estou correndo, estou voltando agora por causa do joelhinho, deu um baquezinho aqui. Cabelo branco. Cabelo branco. Mas não, cara, não é a idade não, porque o outro joelho tá bom, tem a mesma idade. O problema é a droga do joelho. Mas enfim, o exercício é importante, a gente ter hábitos, né, saudáveis, né? Tu acompanha também de certo Joel J. Com certeza. É extraordinário, né, cara, o que o hábito faz contigo. Então, eu ia pra academia todo dia de noite, eu era muito noturno, gostava de trabalhar, se fosse até meia-noite, 1 hora, 2 horas, mas não pode acordar cedo. Hoje eu já mudei completamente, tu vê como é que é. Eu acordo 5h30, vou pra academia às 6, boto na rotina, vou das 6 às 7, depois vou trabalhar. Isso é extraordinário, tu tá bem contigo mesmo, né? E tu praticar um esporte, além de tu extravasar, eu, por exemplo, quando tô correndo, às vezes eu digo pra Islene, a Islene diz assim, mas até no domingo tu vai? Isso não, é todo dia. É mais fácil todo dia do que uma vez assim. Falhou uma vez, o corpo já... Na tua empresa, tu também tem que fazer aquela rotina todo dia? Mas não pode ser uma vez. Não, pode. É todo dia. Então, na tua vida pessoal e na profissional também. Tu coloca na tua rotina, tu vai cada vez melhorando aquela rotina, porque tá todo dia. E o todo dia tá no teu hábito. Já virou hábito, tá no todo dia. Então, acorda de manhã. Não precisa nem pensar. Não precisa pensar. Tu acorda de manhã, cedo, bota o tênis. Mas tá frio. Esquenta correndo e vai. E daí, uma medida que tu tá correndo, é tu e Deus. Sem celular, sem cliente, sem WhatsApp, sem nada. Tu e Deus correndo. Muitos problemas eu resolvo correndo. Correndo, ou caminhando, ou qual atividade que tu quer fazer, né?
é demais para mim, assim, né? Claro que uma motivação maior é passar mais tempo com a minha pequena, né? Aí, ó. Tem que, né? Tem 5 anos apenas a minha filha. Amo de paixão, minha princesa Sara. Beijo Aí, pra ó. Gi também, claro. Tá ganhando créditos, Gi. Tá ganhando créditos. Então a gente quer passar mais tempo com ela, né? Se Deus quiser, até. Então tem que se cuidar, do corpinho também, dessa máquina que Deus nos deu. Eu tenho olhado muito pra isso também, né? Porque passei. Terceiro podcast, o terceiro que eu tô fazendo isso pra deixar público. Fazia uns Importante. 6, 7 meses que eu não me pesava. Só trabalhando, comendo, viajando e restaurante, aquela vida Deu ruim daí. maluca. Aí fui me pesar 124 quilos. O maior peso que eu já tive na vida. Me apavorei e falei, agora eu vou... Não dá pra ser aquela mudança drástica, porque senão o cara não faz, mas vou começar a me adaptar. Aí comecei a seguir, né, eu tô seguindo muito Wesley, de Lanogari, não sei se você conhece. Ele é hoje referência, ele é um psicólogo, que ele é ele que faz com o Joel, Flávio Augusto, esses caras mais assim, que pra mim são referentes também. Então ele acompanha esses caras e ele fala muito do ambiente. Que tu tem que modelar o ambiente para o ambiente fazer isso e ter as rotinas e tal. Então eu comecei a fazer isso. Já acordava cedo, mas eu acordava e ia pro computador. Agora eu acordo, pum, academia. Aí venho, tomo um banho, faço uma leitura. Mas ele fala, né, eles falam muito que CPF forte, CNPJ forte. Então, Com é importante. certeza. E do que a gente falou, acho que a gente não, né, que é importante também, a gente não comentou, é o que tu acabou de falar. Ambiência. Para tudo. Para pessoa física e para pessoa jurídica, né? Então, se tu queres ter uma vida mais saudável, tu tem que ter uma ambiência que te proporciona isso. Então, tu tem que andar com pessoas que querem isso, que querem se alimentar saudável, que querem andar de bicicleta, ou querem correr, ou querem nadar, querem praticar alguma atividade, né? Na empresa também, tu tem que estar numa ambiência que te proporciona o crescimento. Tem que estar cercado com consultores, com contadores, com advogados, com empresários, com associação comercial. Tá num ambiente onde te proporciona isso, né? Pessoa física e jurídica, isso é importante. Aquela máximo que diz que tu é a média das 5 pessoas que tu mais convive, é verdade. É claro que não é tu ficar do lado de um rico, tu vai ser rico. Mas tu vai aprender com ele. É que tu faça... Tu vai aprender. A ambiência mas é muito forte, mas muito forte mesmo. A gente foi naquele evento lá, Os Segredos da Mente Milionária, em São Paulo, e lá eles falaram muito nisso, né? E é óbvio, né, que se tu tá num ambiente onde todo mundo quer o crescimento, tu vai crescer. Não adianta. Porque tá todo mundo fazendo força, né? Se tu tá naquela outra máxima, se tu tá na mesa onde tu é o mais inteligente, corre dali. Troca de mesa. Vai para uma mesa onde tu não é, para te aprender. É claro que é importante tu ensinar. Se tu tá numa mesa onde tu é o mais inteligente naquele determinado assunto, é bom tu passar, né? Mas tu também tem que estar cercado com pessoas que te puxam para cima, que te elevam. Senão tu fica com aquela sensação de que, pô, tô legal. O conforto. Conforto. Não, Fica... tá bom. Tá legal. Não, tu tem que estar te motivando sempre, né? E a gente tem aqui, eu acho que isso é um detalhe importante que vem acontecendo com um pouco mais de frequência. O pessoal vem trazendo, né? O Júnior trouxe um pessoal já aqui. A gente tá tendo mais eventos. Porque a gente sabe que tem que se deslocar para São Paulo. Acho que isso que é... Eu ia dizer isso, cara. Geralmente, há uns anos atrás, era só São Paulo. A gente tem que ir para lá. Daí, claro, é logística, é custo, é avião, é hotel, é tempo. Porque daí tu vai se deslocar, tu vai perder 3, 4 dias de... Hoje em dia, em Santa Catarina, tem muito evento. Muita coisa. Como tu falou, aqui na região sul, o Júnior já trouxe alguns eventos aqui. Enfim, tem em Florianópolis, tem muito evento, cara. Tá se tornando a capital de tecnologia. De tecnologia, eu fui visitar algumas empresas de tecnologia ali, fantástico, cara. Tem o Cienge, que é o software de gestão para construção e tal. Eles têm também uma ala que é para o governo. Eles têm 1.200 funcionários ali. É loucura. Então, tem eventos em Balneário Camboriú para cá, muitos eventos. Então, nós estamos num local muito privilegiado de belezas naturais, serra, mar, não sei o que, para se divertir, tudo. E também para desenvolvimento pessoal. Se a gente quiser, tem evento toda semana para ti. Isso é verdade. É só que... O financeiro que lute. Mas dá resultado depois. Aí, ó, viu? Depois ele ajusta. Muda aqui, ajeita lá. Mas enfim, Alexandre, tu tem alguma frase, algum mantra assim que tu, cara, isso aqui pra mim é o que eu sigo, peguei de surpresa, né? Pegou de surpresa, cara. Viu só? Mas que tu olha assim e fala, cara, uma frase que tu gosta de repente.
Pode ser no momento que tu tá bem, no momento que tu tá mal, mas que tu leia ela, não sei, né, Bíblia, alguma coisa assim, tu tem alguma coisa... Cara, o que eu posso dizer, só uma frase agora, tu me pegou de surpresa, não vou lembrar agora, mas sempre pensar em Deus, né? Deus em primeiro lugar. Então, tu colocar nas mãos de Deus no que é para Ele fazer, mas o que é para te fazer, tu mete a mão Ele mão dá o na- caminho, tu tem Ele que dá ir o caminho, só... mas tu tem que ralar, tu tem que fazer, né? Eu acho que a confiança em Deus é óbvio, né? Cuidar de ti mesmo. Eu sempre levo para mim a ética, a transparência, sempre é muito importante na profissão que eu exerço, isso é importantíssimo, né? Fundamental. E ter valores, né? E ajudar sempre o próximo e sempre vai se dar bem. É isso aí. Pra encerrar, tem algum recado pros empresários? Empresários, Quer fazer o jabá? o jabá. Quem tá precisando de... Quem Fica está à vontade. precisando de consultoria financeira. Mas não quem tá mal, tem que ser quem tá se... Né? O que é precisar, né, de consultoria, né? Exato. Precisar não é só no momento ruim. Claro Exato. que no momento ruim é importante para estruturar e para te pensar, né, em como resolver essa situação, que às vezes tu tá inserida que tu não vê um caminho, né? Então trazer uma pessoa para te ajudar é importante. Mas para quem está crescendo é mais importante ainda, porque quanto mais alto tu chega, o tom pode ser maior, né? Exato. Então tá bem estruturado é importante. Então, quem precisar, não, todo mundo precisa de alguém assessorando nessa parte. Pode ser alguém de dentro, se tiver competência, se tiver tempo para isso, pode. Mas se não, estamos aí para ajudar. Aí, ó. Feito? Fechou? Obrigadão. Fechou, meu jovem. Obrigado Muito pelo convite. Eu que agradeço. Muito bom o papo e até a próxima. Até a próxima. Feito, gente. Valeu. Obrigado. Valeu. Tamo junto.